e por que que às vezes a gente tem dificuldade de encontrar a nossa carreira ou de se sentir bem na carreira que a gente escolheu, mesmo a gente já tendo tentado por diversas vezes. Oi, meu nome é Juliana Slicker, quero falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago nesse canal, em que eu trago conteúdos, reflexões, assuntos novos, né, técnicas e observações novas, né, que eu venho conduzindo ao longo das constelações familiares. Eu venho gravando essa sequência de vídeos em que eu estou respondendo algumas perguntas ou sugestões de temas que as pessoas colocaram aqui no canal no YouTube ou que me enviaram pelo Facebook ou por mensagens no Instagram, enfim. Eu recebo diversas mensagens, não é sempre que eu consigo responder todas, eu tento responder todas, não consigo, então eu resolvi gravar alguns vídeos para explicar alguns temas que podem ser comuns para outras pessoas também. E hoje eu quero falar sobre a pergunta que a Luana fez, ela deixou aqui no canal no YouTube, falando, poxa, e quando a gente, mesmo já sendo mais maduro, a gente ainda não consegue encontrar a nossa carreira, a gente ainda não tem uma resposta sobre a nossa carreira. O que a constelação familiar pode falar sobre isso, pode nos ajudar com relação a isso? De certa maneira, a gente segue a nossa carreira ou as nossas escolhas profissionais para honrar ou para equilibrar quem veio antes no nosso sistema familiar. Isso significa que algumas vezes as nossas motivações ou o nosso lugar mesmo onde a gente está hoje não necessariamente é o lugar que a gente escolheu aqui no nosso centro. É um lugar em que a gente está fazendo para honrar diversas pessoas, né, ou diversas situações que existiram no nosso sistema que a gente tem mais ou menos consciência e a gente então escolhe seguir para dar esse lugar. Isso não está certo nem errado, significa que a gente está, como assim, a constelação sempre diz, né? A gente busca, o sistema ele busca o equilíbrio de alguma maneira. A gente está a serviço desse equilíbrio. Algumas vezes esse equilíbrio, ou a gente estar a serviço desse equilíbrio, nos causa dor, nos causa sofrimento, ou seja, a gente está fora do nosso lugar e é por isso que quando a gente faz uma constelação a gente consegue trazer isso à consciência, trazer à tona e então modificar. Mas às vezes as nossas escolhas são por amor e por ordem também. A gente dá lugar a alguém que não teve um lugar antes no nosso sistema familiar. Então, a gente vê, por exemplo, que às vezes lá atrás no nosso sistema existiu uma situação de guerra na nossa família em que passou fome, né? Alguém da nossa família passou fome por ter participado de uma guerra, enfim. E aí aqui na frente, aqui na nossa geração, a gente vê pessoas que trabalham, por exemplo, com nutrição, sendo nutricionistas. Isso é uma maneira de equilibrar, isso é uma maneira da gente dar lugar e honrar e ver tudo o que aconteceu no passado. Quando isso acontece dessa maneira em que a nossa motivação vai de encontro, né, com o equilíbrio do sistema, não tem problema nenhum. O que acontece é que às vezes a gente busca uma profissão para honrar alguém por um desequilíbrio, e aí a gente fala, não é bem isso que eu quero, vou buscar outra, uma terceira, uma quarta, e a gente vai mudando de carreira e a gente não se encontra. Isso acontece porque a gente está buscando sempre dar lugar a alguém que veio antes e a gente não entende, não percebe o nosso lugar de fato. Então, o que a gente precisa fazer? É trazer à tona tudo isso, trazer à consciência tudo isso, todas essas situações, tudo que aconteceu na nossa família e a gente poder olhar com carinho, com amor e dar lugar. Quando eu falo dar lugar, nunca é só mental, é de uma maneira mental, racional, né, que eu digo, é sempre dar lugar aqui, né, de alma, no nosso coração, e aí assim, dessa maneira a gente pode seguir com as nossas escolhas. Pode ser que a nossa escolha seja essa mesma que a gente tem hoje, como pode ser que a gente se interesse por alguma coisa diferente. Muitas vezes, quando a gente se sente travado mesmo, e aí não importa a idade que a gente tem, é porque a nossa vida não está fluindo por algum emaranhamento que existiu antes, por alguma falta de energia que existiu antes. Então, quando a gente faz isso, traz a consciência dessa maneira, aí a gente pode estar mais livre para as nossas escolhas, estar mais livre para entender o nosso lugar de fato e aí a partir daí seguir, né, com mais consciência, sempre com mais consciência. Tá? Espero ter ajudado, espero, Luana, ter te ajudado com a sua questão.
E se você tem algum tema que você queira, alguma sugestão de vídeo, não esquece de colocar aqui. Eu tô gravando sempre vídeos novos e eu posso responder também a sua questão, tá bom? Se você não assinou ainda o canal, não esquece de assinar, de se inscrever aqui, clica também no sininho para você receber sempre notificação de vídeos novos. E falando em consciência, em trazer a consciência, eu escrevi um e-book chamado 5 Dicas para uma Vida com Mais Consciência, usando a técnica da constelação, usando os princípios da constelação. Então, se você não baixou também, baixa ele, tá por aqui, o link tá aqui em algum lugar dessa tela. Você vai receber esse e-book e com muitas informações para você já trazer para sua vida, princípios da constelação e ter uma vida com mais consciência, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui, um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!